Oi, bem-vindo ao Papo Mobilidade, um programa feito pelo GasConnect em parceria com a Metrocard. O meu nome é Mariana Secom, eu sou editora do GasConnecta e vou estar junto com você nos próximos 5 episódios para discutirmos como será o transporte público do futuro. Pois é, o Papo Mobilidade vai ser feito em parceria com especialistas de todo o Brasil. Eles vão estar aqui comigo online, é claro, para discutir algumas tendências da área. Esse conteúdo vai estar disponível no site da Gazeta do Povo, no www.gazetadopovo.com.br/gasconecta, em áudio, vídeo e também em texto. E no episódio de hoje, o tema é como a pandemia está ressignificando o transporte público, tanto a visão da população, como também mudando as demandas das empresas operadoras. Eu estou aqui com 3 especialistas neste assunto para debater em profundidade todas essas questões. Queria dar as boas-vindas primeiro ao Alessandro Zen, que é o presidente da Metrocard. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Mariana. Boa tarde aos nossos convidados, Marcos Bicalho e Ailton. Sejam bem-vindos a esse Papo Mobilidade Move Metrocard. Eu também quero apresentar aqui o Ailton Brasiliense, que é presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Marina. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Vou comentar o Bicalho, o Alessandro, você. Vamos lá. E por fim, não menos importante, o Marcos Bicalho é diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Como vai, Marcos? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Ailton, Alessandro. É um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Legal. Sejam todos bem-vindos. Antes de começar o programa oficialmente, eu queria só esclarecer como é que vai funcionar a dinâmica do nosso papo. Nós vamos funcionar em 2 blocos. No primeiro, eu faço algumas perguntas específicas para os nossos convidados, e no segundo bloco eles ficam livres para conversar, fazer algumas perguntas entre eles mesmos. Antes de dar sequência aqui no programa, eu queria falar primeiro com o Marcos, convidá-lo a responder umas perguntas específicas sobre itens de prevenção e segurança, para começar essa conversa sobre pandemia, né, Marcos? Nada melhor do que sair já esclarecendo sobre esses itens. Marcos, no começo de abril a gente viu algumas discussões, algumas tecnologias, né, envolvendo higienização por nebulização, marcação de distanciamento em terminais e áreas de transporte. A gente viu até cogitação de instalação de câmeras de infravermelho para medir a febre dos passageiros. Aí a coisa foi andando, a gente discutiu sobre instalação de cortina plástica, posicionamento dos bancos, e agora, mais recentemente, a gente viu alguns fabricantes também lançando ônibus, né, com materiais antimicrobianos nos pegadores, nos bancos e tapetinhos sanitizantes. E aí, Marcos, usando a tua experiência, tudo que você já tem visto no Brasil e no mundo, eu queria te perguntar se você acha que esse tipo de medida de segurança e essas mudanças de design, enfim, estruturais, vão ser de fato presentes no nosso dia a dia, nem que seja em médio e longo prazo. Essas medidas pegam no transporte ou não? Olha, Mariana, eu acredito que sim. Nós estamos aí numa fase de aprendizado, né, vivendo um dia a dia dessa pandemia, e a cada dia aparece uma novidade, uma situação diferente, né, e tudo é realmente muito novo para nós, principalmente o pessoal que atua aí na área de transporte público urbano, né. Vários estudos estão sendo desenvolvidos, né, principalmente para tentar identificar o potencial de risco que o transporte público apresenta nessa realidade, né, se isso é realmente verdadeiro, se não é. Então eu acho que estamos numa fase ainda inicial,
e a NTU tem acompanhado as estatísticas, tem acompanhado todo o desenrolar dessa crise, né, e acompanhado também as providências que as empresas têm tomado. Então, em suma, eu acredito que estamos ainda aprendendo, mas as inovações tecnológicas no setor certamente vão acompanhar a tendência mundial. Marcos, a gente sempre que fala em transporte de futuro, a primeira coisa que vem na cabeça são sempre tecnologias, né, essas tendências high-tech. Mas eu acho que uma coisa que a pandemia tem nos mostrado muito é que talvez o transporte do futuro seja muito mais desenhado para ser melhor utilizado nos horários de pico, né? Essa diluição da demanda que a gente tem visto com a chegada do home office, com a flexibilização dos horários. Você acredita que o transporte do futuro vai por aí mesmo? Essa é a principal mudança que a gente vai ver? Olha, eu acho que isso é a mudança do comportamento das pessoas nos centros urbanos, né? A tendência, e nós já estamos trabalhando efetivamente nisso, né, é buscar uma reorganização das atividades urbanas de forma que você consiga escaloná-las durante as horas do dia e evitar esse grande problema que todos os sistemas de transporte público têm atualmente, que são os horários de pico, né? Você concentra em 2 horas durante o dia quase 10% da demanda diária. Então, é uma questão que traz prejuízos, não só pela ociosidade dos equipamentos nos demais horários, mas traz agora nessa nova realidade, né, este fenômeno da aglomeração de pessoas que tem que ser evitado. Então, eu acredito que as autoridades públicas vão nos ajudar nesse momento, aproveitar essa situação para que a gente possa reorganizar essas atividades urbanas, né, e começar a implantar, de fato, um escalonamento dessas atividades que venham tirar essa sobrecarga nos sistemas de transporte público durante os horários de pico. Marcos, eu queria aproveitar aí que a gente estava conversando sobre escalonamento e até chamar o Ailton agora para responder uma pergunta que vai bem nesse sentido, né? O Ailton é presidente da ANTP e eu acho que vocês podem contribuir, Ailton, contando um pouquinho para a gente sobre como o escalonamento e essa flexibilização do horário de uso do transporte tem sido encarado pelo comércio, pelos gestores públicos, pelos próprios passageiros. Você acredita que isso está sendo mais claro para as pessoas? Está sendo mais fácil de digerir essa informação e aplicá-la de forma prática no nosso dia a dia? Tudo depende aqui de como a sociedade se organiza. Se nós tivéssemos começado a trabalhar a questão do reescalonamento mais fortemente, há uns 30 anos atrás, com certeza hoje nós teríamos resultados melhores. O tal pico que o Bicalho acabou de citar, ele precisa ser baixado, mas com dois objetivos. Para melhorar as condições do trabalho e para reduzir os custos do transporte e de toda a cidade. Você melhora também, precisa ter um outro parâmetro, que é a melhoria do conforto. Nós deveríamos abolir esse negócio do cidadão viajar num ônibus ou num trem, ele mais 5, 6, 7, 8 por metro quadrado. Talvez agora a gente aproveite essa oportunidade desse rebaixamento dos picos manhã e tarde, mantenha uma frota um pouquinho acima do que se planeja para 6 em pé por metro quadrado, um pouquinho abaixo, que nós temos que recuperar parte do nosso usuário, de um lado, mas de outro lado temos que manter os que estão, de tal forma que ele realmente entenda que o uso do transporte público é bom para ele, é bom para a cidade, ele tem ganhos, a cidade tem ganhos. Então é um processo que não é fácil, não é rápido, mas ele permite obter resultados factíveis, concretos, coisa para se imaginar implantando em 5, 10 anos ou coisa do tipo. As vantagens para a sociedade serão grandes. Não é só uma questão do custo do transporte, inclui poluição, fatalmente vai incluir no nível de atropelamentos e acidentes de trânsito. Os ganhos são muito grandes. Precisa conscientizar a população. Ela precisa saber que ela vai ganhar individualmente
e ela vai partilhar de um ganho geral, que vai facilitar com que a qualidade de vida dela nas cidades tenha um vetor maior, um numerário aí melhor para as pessoas. Então, agora, além do horário, né, desse escalonamento, você acredita que a pandemia pode acelerar uma outra tendência, que é essa revisão da prioridade do uso de solo? E aí a gente está falando de faixas exclusivas, a gente está falando também dos próprios entornos dos terminais, de onde estão circulando as linhas. O que você acha que a pandemia pode mudar no cenário de uso do solo? Bom, nós devíamos estar fazendo tudo isso bem lá atrás, desde a década de 50, quando a frota de automóveis era baixíssima. São Paulo tinha 70 mil automóveis em 1950. Tem 8 milhões registrados hoje. Quer dizer, os prefeitos de todas as cidades, com raras exceções, e Curitiba é uma delas, nunca se preocupou em discutir a questão do pico e, portanto, do custo. Então, as vantagens que você tem precisam ser negociadas. Já que agora apareceu um mega motivo para revisarmos isso, é fundamental que prefeitos, e essa bola está no pé dos prefeitos, não é do governo federal nem do estadual, são os prefeitos. Os prefeitos têm que entender que o que eles vão pegar, né? Daqui a 3 meses eles vão tomar posse. Janeiro de 2021, eles tomam posse. Mas eles precisam estar bem preparados para tudo isso, inclusive a NTP, juntamente com a NTU e outros associados, estamos preparando quase que um caderno, uma cartilha, para mostrar para esses candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, para eles terem uma referência. Evidentemente, o prefeito ele é um generalista, os vereadores também. Mas eles precisam entender coisas desse tipo, que são simples no entendimento, as pessoas até percebem, só que não incorporam no seu dia a dia. Então, vamos aproveitar a pandemia e vamos dar um salto. Nós precisamos ter transporte público de uma qualidade muito melhor que nós temos. Tempo de espera, tempo de viagem, nível de conforto, a questão da confiabilidade. Nós temos que trabalhar fortemente isso. Não é para salvar o ônibus, nem é para salvar o trem. É para salvar nós, a cidade e todo esse emaranhado que vive conosco e tem vivido ao longo do tempo. Ailton, muito importante isso que você estava falando, principalmente porque envolve também a nossa participação como cidadão nesse processo e nessa luta, né, pela melhoria. E aí, falando justamente sobre isso, eu queria que o Alessandro, que é presidente da Metrocard aqui da região metropolitana e de Curitiba, comentasse um pouquinho a experiência que ele tem notado entre os passageiros, porque também há uma mudança de comportamento deles perante a pandemia, não, Alessandro? E aí eu estou falando sobre hábitos como manter sempre janela aberta, de repente aguardar o próximo ônibus para não precisar ir naquele tão lotado. Enfim, você acha que o comportamento das pessoas também vai mudar nesse transporte do futuro? Veja, Mariana, complementando o que o Ailton e o Bicalho comentaram, né, a sensação de segurança, a sensação de conforto, a sensação do distanciamento social, ela vai mudar. Né? O passageiro antes estava numa situação de passageiro por metro quadrado de 7, 8, em alguns locais, 9, né? E este conforto agora com o nível da pandemia num nível alto, nos seus picos em cada cidade, houve um distanciamento, houve uma oferta e criou-se uma sensação de conforto diferente. Né? Logicamente, essa questão do design dos veículos para facilitar a limpeza, isso vai ter uma mudança natural. A própria questão da ventilação vai ser uma exigência dos próprios passageiros, né? Enquanto não houver uma vacina eficaz para combater esse momento pandêmico, né? Todos os nossos passageiros eles vão ter uma exigência de conforto e segurança pelo momento que eles estão
vivenciando agora, né? E isso vai se tornar realmente uma rotina no nosso dia a dia e no dia a dia dos próprios gestores públicos, e isso vem só a complementar tudo isso que o Ailton comentou, né, das melhorias dos sistemas, o que o Bicalho também comentou. Então uma reorganização não somente dos meios de transporte, mas é uma reorganização da sociedade como um todo nesse momento que talvez veio para ajudar a salvar as cidades, a humanidade seja na questão do meio ambiente, seja na questão de saúde pessoal, né, evitar deslocamentos em grandes distâncias, enfim. Eu acho que tudo isso veio para que a sociedade reveja o seu modo de convívio entre os seus, né, e não olhar simplesmente para a sua individualidade. Alessandro, a gente ouviu agora há pouco, eu estou falando sobre essa cartilha, né, para vereadores, para não caírem de paraquedas, né, no assunto, e a gente já conversou aqui também sobre a importância, né, da gente revisar esse sistema, mas eu queria entender até que ponto você acredita que essas mudanças precisam vir e virão através de legislação. Você acha que é preciso a gente regulamentar até mesmo hábitos das pessoas dentro do transporte público enfim, outras questões que a gente já conversou aqui? Eu vejo que este momento é uma reorganização de tudo. É uma reorganização do equilíbrio econômico financeiro dos sistemas de transporte, é uma reorganização da própria legislação, que hoje para os transportes públicos ela é muito regulada, acho que é um dos serviços públicos mais regulados no Brasil, né? Isso vai ter que ter uma flexibilização dos poderes públicos, dos gestores públicos, a forma de integração entre modais também, haver essa flexibilização e a forma da sustentabilidade disso tudo. A sustentabilidade ela tem que se manter na forma técnica. A gente está vivenciando nesse momento, né, e está sendo mostrado para os nossos governantes que simplesmente a conta não consegue ser paga única e exclusivamente pelo passageiro pagante, né? Há uma necessidade premente de uma reorganização pública, legislativa e da sociedade civil como um todo, né? Então, esse momento da pandemia acho que veio para dar uma chacoalhada nisso e que os nossos governantes, legisladores, revejam as políticas públicas para o transporte público, né? Que ele é o que move as cidades, né? Ele é um indutor do crescimento em vários locais, onde hoje há um loteamento sendo construído, a primeira coisa que se pede é o que? Transporte público, acessibilidade, integração, né? E quem paga às vezes essa conta em muitos locais aí do Brasil é o próprio passageiro pagante, né? Então, rever as questões das gratuidades, né? Hoje o nível de idade no Brasil está cada vez maior, né? Então, e os níveis de gratuidades também estão aumentando. Acho que tem que ter uma responsabilidade em relação às gratuidades e uma responsabilidade pública em relação ao transporte público como um todo, com os seus níveis de subsídio, para que isso tenha um transporte público de qualidade, segurança, rapidez e o conforto desejável para que os passageiros que hoje estão permaneçam e os que já se foram possam retornar gradativamente ao sistema público de transporte. Obrigada, Alessandro, por você ter respondido. E aí, eu queria te convidar justamente para você dar esse pontapé inicial no segundo bloco do programa, né? Abrindo o microfone para você fazer perguntas aí para o Marcos, para o Ailton, aonde você achar necessário aprofundar, que é um tema que rende bastante, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta seria para o Bicalho e a segunda para o Ailton, né? Como vocês comentaram há pouco que estão fazendo uma cartilha em conjunto, né, para os nossos futuros governantes, como é que a NTU está trabalhando em relação
as formas de sustentabilidade do transporte público? O pagamento vai ser unicamente por passageiro pagante? Ou será que não seria já o fato de que transformar esta situação por um quilômetro rodado, né? Pagamento das empresas concessionárias de transporte público no Brasil serem pagas efetivamente pelaquilo que elas realizam de serviço. E este controle, pelo nível de conforto que vai ser exigido das operadoras no futuro, né, para que haja um distanciamento, haja uma situação, isso não seria interessante, essa mudança que vários locais no Brasil hoje só são mantidas pelo passageiro pagante e inverter essa situação e ser custo quilométrico? Essa é a pergunta para o Bicalho. E aí, após o Bicalho, eu faço uma para o Ailton. Ok, a gente realmente está trabalhando firmemente num programa de reestruturação do transporte público urbano no Brasil, né? Já estamos em entendimentos com o governo federal nesse sentido, e o carro-chefe desse programa de reestruturação é realmente o nosso modelo de contratação dos serviços, né? E em especial a questão da remuneração dos serviços. Você tem toda a razão, nós vamos ter que mudar o patamar de conforto que o transporte público urbano oferece hoje em termos de taxa de ocupação, e isso vai desmontar, aliás, já desmontou antes mesmo da pandemia, mas vai agravar ainda mais, né, a situação de desequilíbrio econômico-financeiro da quase totalidade dos sistemas de transporte público urbano no Brasil, com exceção daqueles que já adotam algum modelo de subvenção. Então, a nossa proposta, ela vem no sentido de cumprir a legislação atual, né? Hoje, a Lei da Mobilidade Urbana, que é uma lei federal, ela já estabelece uma diferenciação entre a tarifa de remuneração do operador e a tarifa pública cobrada do usuário. São duas coisas independentes, né? A tarifa pública cobrada do usuário é uma decisão política que tem que levar em conta a capacidade de pagamento da população e os níveis de conforto e de qualidade de serviço que vão ser estipulados pelo poder público. A tarifa de remuneração do operador, ela tem que estar realmente calcada no custo da prestação do serviço, né? Então, a nossa proposta é que o risco de demanda, que hoje, de alguma forma, está totalmente alocado ao operador do serviço, e é um risco que ele não tem nenhum tipo de controle, que esse risco seja assumido em grande parte pelo poder público, né? E uma das formas de fazer isso, realmente, é remunerar o prestador de serviço com base no custo da prestação da sua atividade, né? É claro que isso pode ser amarrado a padrões de eficiência, padrões de qualidade, né, para tornar o processo mais transparente, mas é fundamental que a gente siga esse caminho de diferenciar as duas tarifas, né, e possibilitar, então, tirar as amarras que o setor tem hoje de prestar um serviço de melhor qualidade para a população brasileira. Obrigado, Bicalho. E a segunda pergunta seria para o Ailton, em relação à legislação. O que o senhor vê em relação ao transporte público por ônibus, né? O que é que precisaria ser reestruturado a nível federal, né? E no âmbito geral, nos municípios, né? Esta questão da regulamentação dos transportes. A gente vê os aplicativos de transporte tendo uma flexibilidade imensa, né? Os transportes rodoviários aí com buzzer, entre outros, que estão surgindo, uma flexibilidade, e o transporte público concessionado ou o transporte, os regulamentares, uma exigência descomunal em relação a esses novos aplicativos e novos modais aí que estão surgindo. O que o senhor sugere, o que é que a NTP entende em relação a essa questão da legislação? Alessandro, primeiro vamos começar pelo beabá, né? Vamos organizar
um pedaço da cidade, que é a sua forma como ela se movimenta. Nós podemos trabalhar numa queda de tarifa até, no limite, chegar a uma tarifa zero. Mas, para isso, você tem que pegar os custos que nós temos hoje, a oferta que é destinada à demanda, e verificar até onde a gente pode ir. Poucas cidades têm faixas exclusivas à direita, no pico da manhã, provavelmente de um lado da rua, e no pico da tarde, do outro lado da rua. É uma questão que depende apenas do prefeito. Isso vai dar um aumento de velocidade que não é muito grande, mas é significativo para o custo. Nos trechos em que couber a questão da faixa esquerda, e aí você trabalha mais livremente contra aquela questão de entrada ou saída da direita, é outra questão que depende do prefeito. Então, essas coisas, por exemplo, a cartilha vai enfocar, lembrando que essas pequenas mudanças no sistema viário são importantes e têm tudo a ver com as necessidades da prefeitura e das pessoas. Bom, então, isso, por enquanto, não depende de legislação nenhuma. Está apenas na colocação para prefeitos e vereadores, que é o que nós estamos pretendendo colocar. Quando entrou o Uber, ou o modelo que está aí, ele entrou praticamente sem nenhuma regulamentação. Então ficou desequilibrado você comparar um cidadão que vai sentado no Uber e um cidadão ainda que vai sentado no ônibus. Além do conforto, tempo de viagem e até mesmo o próprio custo. Então, essa é uma questão que aí tem que ter uma lei federal para dar base para que os governos municipais e estaduais, nós temos as linhas intermunicipais, possam modificar sua legislação. Se bem que grande parte, aquilo que já compete ao município, implantação de corredores, só depende dele. A questão não está aí. A questão está quando você vai competir com o carro, com a moto, com o Uber e coisas do tipo. Então, a parte da legislação, que tem que ser afiada e afinada a nível federal, essa questão de como é que eu incorporo esses custos que esse transporte individual, Uber, 99 e outros, causam à cidade e que, de alguma forma, eles têm que ressarcir. Ora, tem que ser uma meta abrangente. Mostrar que esses custos que estão aí são passíveis de serem reduzidos. O limite vai ser, evidentemente, o tamanho da economia do município, ou eventualmente do Estado, no apoio para os seus corredores metropolitanos. Mas a legislação que nós estamos precisando não é muita. O Bicalho citou agora a lei da mobilidade, uma lei que levou quase 15 anos entre tentar se tramitar e ser aprovada. Mas ainda hoje, ela está aí desde 2013, se eu não estou enganado, são 7 anos, e muito pouco se fez nas condições que já existiam antes e naquilo que a lei da mobilidade passou a permitir depois. Então, nós temos uma legislação que também não está sendo usada. O aplicativo é uma questão que nem é uma questão de fazer guerra. O que nós temos que mostrar à população que a economia da cidade, os tempos de viagem, a qualidade de vida das pessoas, ao usarem o mesmo sistema, rua, avenida, ele precisa ser melhor negociado em todos aqueles que geram custos para terceiros. Cada vez que você põe um carro na rua, você acaba impondo para outros um tempo de viagem menor, uma poluição menor, um tempo de espera menor ou maior, né? Depende de como você entra. Então, é uma questão da sociedade dar um salto e entender a lógica como um todo. Para a cidade, a melhor coisa que poderia existir era todo mundo usando o transporte público. Veja São Paulo, que além da tarifa, o prefeito, a prefeitura tem que ter um apoio de quase 3 bilhões de reais por ano para manter uma condição que está posta hoje. Então, repetindo um pouquinho a questão anterior, aproveitar a questão da pandemia, sugerir para os prefeitos implantar aquilo que já está à disposição deles, aquilo que a lei da mobilidade pode trazer e nos ajudar, junto com o Fórum de Secretários, Fórum em Frente de Prefeitos, montarem uma proposta, levarmos ao Congresso, discutirmos com os detalhes necessários para que se possa, enfim,
tratar o Uber não como uma coisa que veio para destruir, mas uma coisa que veio para complementar. Então, é entender todo o jogo que está sendo montado, os benefícios que a sociedade tem com cada um deles, mas tem que entender também que existem custos que são gerados em cada um deles. O que cabe a todos nós é uma coordenação para sabermos até onde a gente pode exigir, até onde a gente pode deixar uma outra negociação futura. Ailton, eu vou então perguntar primeiro ao Alessandro, que eu tenho assim, ele é como presidente de uma entidade, né, que reúne empresas operadoras, vive aí com muito mais intensamente o dia a dia do transporte público, né? E nesse momento aí já de retomada de atividades econômicas nas cidades, eu queria saber o que os operadores estão sentindo, né, com referência aos usuários, né? A gente nota que a demanda por transporte público está tendo uma recuperação muito lenta, né? As projeções indicam que a gente voltar numa situação antes da pandemia ainda vai levar um tempo, né? E eu gostaria de ter uma visão deles sobre o que os usuários realmente estão demonstrando, né, com o seu comportamento, quais são as demandas que estão existindo, né, com referência ao transporte público e como que ele vê aí esse processo de recuperação dessa demanda, né? Se vai ser um processo mais longo ou se a gente pode pensar numa recuperação mais rápida. Bicalho, o que a gente tem percebido aqui na região metropolitana? Realmente um retorno muito lento dos passageiros novamente ao sistema. Tivemos agora para o final de agosto, início de setembro, uma leve retomada e num cenário muito otimista nós estamos vendo que para um período antes da pandemia o passageiro não vai voltar mais ao nível que nós tínhamos anteriormente. Estamos trabalhando aí na média de entre 70% e 80% de retorno dos passageiros equivalentes, né? Isso se faz pela mudança de hábito da própria população, né? A instituição do home office, nós estamos vendo vários escritórios, vários empreendimentos comerciais que tinham salas locadas com grandes escritórios se tornando adeptos do regime de home office, né? Então, nesse sentido, o passageiro antes da pandemia dificilmente ele se tornará novamente um passageiro cotidiano, né? Temos sentido também uma exigência muito grande, talvez para o momento político que nós estamos vivendo no nosso país, proximidade das eleições, uma exigência de oferta muito acima da nossa demanda, acima até mesmo do recomendado pelo distanciamento social, né? Neste sentido, a conta não tem fechado, né? Não tem fechado a conta do subsídio econômico do sistema, não tem uma sustentabilidade e estamos vendo aí que se não houver um consenso da sociedade como um todo, realmente os sistemas de transporte irão colapsar no Brasil inteiro. E com referência à sua resposta, Alessandro, eu gostaria de, realmente é uma visão que eu tenho obtido de outros líderes do nosso setor, né, Brasil afora, e realmente é uma situação muito preocupante, né? Todos estão alinhados neste posicionamento e nesse sentimento seu, de que dificilmente nós voltaremos a uma situação de antes da pandemia, e isso preocupa ainda mais, né, toda essa questão do equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de transporte público. É por isso que nós temos, então, que agir rapidamente, né, no sentido de buscar esse processo de reestruturação do setor, aproveitar aí esse governo que se diz reformista, um Congresso também reformista, né, para que a gente
gente consiga avançar, né, nesses pleitos, alguns antigos do setor, mas que vão trazer algum equilíbrio para a nossa atividade. Gostaria agora de fazer uma pergunta ao Ailton, e aproveitando até a experiência dele como ex-diretor-geral do Denatran, que atuou durante um tempo grande aqui em Brasília, né, sobre a questão da participação do governo federal nas soluções dos problemas de transporte público urbano. Nós sabemos que, desde a Constituição de 1988, o governo federal se afastou do nosso setor, né, e tivemos aí um longo tempo de desmonte de toda a estrutura federal de apoio ao transporte público urbano ocorrendo aqui em Brasília, e isso foi, de alguma forma, tentado evitar a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, né, que implantou uma Secretaria de Mobilidade Urbana, mas que, de forma concreta mesmo, os resultados colhidos foram muito poucos, né? E agora, a partir de 2019, o governo do presidente Bolsonaro acabou por extinguir o Ministério das Cidades, transferiu a estrutura para o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E aí eu queria uma visão do Ailton de como que ele acha que poderíamos envolver, né, novamente o governo federal de uma forma efetiva nesse processo de reestruturação do setor. Ô, Ricardo, você lembrou a Constituição de 88, onde o governo federal entendeu que não tinha nada a ver com as cidades, onde mora 80% da população, onde boa parte da economia é criada, depois é consumida. Agora, precisa lembrar que o governo federal é um dos beneficiários, ou será um dos beneficiários, se ele entender que ele precisa participar da questão do transporte público nas cidades, nas ligações entre cidades. Porque grande parte do nosso petróleo que está aí com a Petrobras, nós podemos estar vendendo. É uma receita. Se nós tivéssemos o menor uso do automóvel, o maior uso do transporte público, isso é uma questão que envolve o governo federal. O petróleo é do governo federal. Outra questão, o Ministério das Cidades tem um orçamento, da Saúde, tem um orçamento próximo de 120 a 130 bilhões de reais. Uma parte deles é consumida por acidente de trânsito, que ocorre 80% nas cidades. Então, é meio complicado você ouvir uma frase do tipo: o governo federal não tem nada a ver com isso. Eu citei só esses dois exemplos. Ele devia ser o maior interessado no consumo de energia elétrica. Fazer uma usina tipo Itaipu, que é a terceira ou quarta do mundo, não é só uma questão de custo, é questão do tempo. Eu podia estar economizando essa energia. Eu posso retardar a construção de novas hidrelétricas aqui para frente, enquanto a gente não consegue otimizar o sol e o vento. Então, o governo federal precisa entender que ele tem tudo a ver e ele tem muito a ganhar. Ele ganha a redução dos custos do Ministério da Saúde, ele tem ganhos adicionais no petróleo, ele tem ganhos adicionais para empurrar esta energia elétrica para as cidades. E o que a gente não conseguiu foi convencer os dirigentes lá de Brasília a uma coisa tão elementar quanto essa. Esse é um negócio do ganha-ganha. Não é o município que sozinho vai ganhar, ou o Estado com suas agências intermunicipais. A sociedade ganha por diversos fatores que tem por aí. Não esqueci da poluição, que é brava aqui em São Paulo, principalmente no inverno. O número de pessoas que vão parar em hospitais é muito maior que o número de acidentados no trânsito. Lamentavelmente, aqui em São Paulo, no ano passado, morreram quase 900 pessoas. A poluição matou mais gente que isso. Portanto, é uma questão que vai rebater no governo federal, no Ministério da Saúde, a nível municipal, a nível estadual. Então, o nosso trabalho é apresentar uma obviedade
onde todo mundo ganha, governo federal, governo estadual, governo municipal, o cidadão, a qualidade de vida, poder ter picos de energia menores, depois retardar consumo e tal. O nosso problema é tentar convencê-los que nós estamos trabalhando para eles, com o detalhe que todos nós ganhamos. É o projeto que a sociedade ganha e governos também. Então, é um posicionamento político que até hoje tem sido difícil dos dirigentes federais entenderem. Mas eu acho que nós temos que continuar lutando, porque até a gente acredita piamente no que estamos falando, nós sabemos que esse é o resultado que efetivamente ocorrerá. Obrigado, Ailton. Muito boa a resposta. Ailton, obrigada pela tua resposta. Eu queria encerrar, eu acho, com você, Ailton, te abrindo o microfone, se você quiser fazer mais algum acréscimo, uma pergunta para alguém, fique à vontade. Não, eu queria só complementar um detalhe que também cabe agora aos três governos. Aos governos, tem uma questão fundamental que é discutir hábitos, costumes, de tal forma que a sociedade possa ganhar um convencimento maior se determinadas posturas forem adotadas. Tudo que nós falamos aqui é de extrema obviedade. Não dá para querer um prêmio Nobel por uma coisa dessas, até porque boa parte do mundo pratica tudo isso. E nós teimamos em não praticar. Para afinal, eu acho que nós devemos entender que nesse apoio agora que nós estamos dando a prefeitos e vereadores, e daqui a pouco para governantes a nível estadual e federal, dar para eles a dimensão do transporte público das cidades. Ela é enorme. E tem que ser bem casado. Muito obrigado. Ailton, obrigada pela tua participação. Queria agradecer também a presença do Alessandro, do Marcos, presenças online, né? Mas é como nós estamos também repensando o transporte público, a gente também repensa a mídia, repensa como os programas são veiculados e como a informação chega até as pessoas. Obrigada, gente, pela participação. Até mais. Ok, obrigado, Mariana, pela oportunidade. Valeu. Alessandro, obrigado, um abraço. Obrigado. Prazer. Um abraço, Bicalho. Ailton, um abraço. Nosso. Um abraço para vocês também. Obrigado pela participação. Bom, gente, assim a gente encerra o primeiro episódio do Papo Mobilidade. Queria convidar vocês para assistirem o segundo episódio, que vai falar sobre como transformar o transporte público em prioridade nesse cenário. Não perca, vai lá no site do Gas Conecta, no www.gazetadopovo.com.br/Gas Conecta. Até mais!